Bom dia. Não, dia de sábado não é assim, o gás pelo menos é melhor. Segunda a gente até aceita. Bom dia. Ah, essa energia que revigora a gente é que faz com que essa palestra pública seja, como é? Um elemento diferencial para todos nós. A gente que faz. Porque o diferencial é essa energia de vocês, certo? Aqui presente sempre em torno do tema que nos suscita a vida, né? O tema maior, pelo menos para nós do Ocidente, Jesus. Porque todo o Evangelho, Novo Testamento, é baseado justamente nele. E uma coisa eu acho fantástica, é porque ele não escreveu uma linha, né? Talvez nisso eu gosto de ler a ideia de que o quanto o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Estamos aí há 2000 anos ainda rememorando essas experiências que ele deixou. E interessante é que nós às vezes ficamos a procurar as coisas mais complexas, as coisas mais, mais assim, cheia de fulgor. E o Cristo fez muito com coisas simples. Com coisas simples. E é interessante, que talvez acho que seja isso que a vida nos convida. Porque veja só, nós precisamos, às vezes, talvez dar uma balançada para despertar. Eu escolhi uma imagem, que é a imagem dessa criança aí sorrindo, com as mãos cheias de tinta e todo esse colorido, para, marcar esse evangelho de hoje. Porque olha só, amar o próximo como a ti mesmo. Mas na realidade, quem és tu? Porque essa é uma das perguntas que vem de antemão, porque a referência da frase é a ti mesmo. E aí então alguns vão dizer assim, por isso que tem gente que faz tanta coisa ruim, não se ama e é isso aí que está. Mas na realidade eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Nós somos ou estamos? Porque essa é a pergunta. Porque por vezes nós estamos tão cristalizados naquilo que estamos, que achamos que o que estamos é o que somos. E aí, não é que falte orações, energias, desejos, para que a gente se transforme e mude. Não é. Somos nós que estamos tão amarrados e acorrentados no estar que não nos permitimos ser aquilo que é maravilhoso. Que eu trago sempre, às vezes, alguns fragmentos, alguns poemas, né? Que diz assim, eu sou uma possibilidade ainda não cumprida. O que é fantástico do humano é justamente isso. Aquela coisa que você não tem como prever. É o imprevisível. Você não tem como determinar. Ah, Fernanda, mas tem coisa que a gente determina. Sim, determina para alguns. E quando você começa a manter aquela determinação, começa a aparecer mais do que uns, mas muitos a fazerem diferente. Então, isso que é aquela coisa interessante. E veja só, nós fomos levados a refutar essa variabilidade que é a marca do que somos. Nós fomos levados a colocar isso de lado, como se isso é que fosse ruim. Que nós teríamos que ter a condição de dizer, vou ser assim e pronto. Agora veja só, tem uma galera aqui mais jovem, mas a outra já está um pouquinho para lá. Imagine se isso fosse possível, como nós não estaríamos. Quantas vezes nós dissemos, né, que seria assim, e hoje você está se vendo e está melhor do que o que foi. Quantas vezes? Dê uma olhada para trás. Dê uma olhada para trás. Você diz, não devia ser assim. E você olha hoje e diz, se eu tivesse daquele jeito ainda. Então, temos que buscar aceitar algo que nos é natural. Nós estamos. Quando eu digo nós estamos, é porque
para ficar assim mais claro, por exemplo, agora está o clima todo calminho, né? Se cai 3 coisas do teto, todo mundo já se alvoroça. Então, veja que várias coisas podem ser inseridas e mudar o que dizemos estar. Se isso de fato é assim, então, a pergunta que nós precisamos fazer é: qual é o entrave que eu estou a fazer em meu coração para fazer do meu estar o meu ser? E não entender que há em mim muito mais do que eu consigo ver. Então, esse chamado é um chamado para que a gente desperte. Porque para mim é o significado daquela frase que está aqui embaixo, ó, segundo o Espiritismo. Porque a parte que está lá em cima já era conhecida há muito tempo. O Espiritismo tem aí 150 e poucos anos, vai fazer 160 ano que vem, que foi publicado o Livro dos Espíritos. Mas o restante já está aí, ó, rolando há muito tempo. Então, esse olhar segundo o Espiritismo, ele faz uma diferença. A diferença não é para se tornar espírita. Porque tinha um amigo que está figurado ali na porta que disse que se tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, não seria espírita. Mas está escrito fora da caridade não há salvação. Porque o Espiritismo, assim como qualquer outra denominação que dermos, sendo constituída por homens, e homens sendo coisas que estão, não são, sempre estará defasado, necessitando de atualização. E a essa atualização que nós somos chamados. E a essa atualização, trazendo essa adição ao que essa lente significa, segundo o Espiritismo. Só que, às vezes, o que eu noto, quando eu falo dessa lente, é que essa lente leva a gente a uma colocação que o nosso amigo Adenauer tem trazido, quando ele fala de Jesus e do Cristo, falando do homem e falando do mito. Você lembra que eu comecei dizendo que a gente queria dizer assim, tem que ser assim e ser assim? E a gente fica agoniado porque a gente não consegue fazer assim? E eu perguntei, vem cá, se você acha que isso é o seu mal, tem que ser assim, eu não consigo fazer assim? Imagine, se todas as vezes que você disse tem que ser assim, fosse assim até hoje. Para a gente perceber que a coisa, ela vai além de uma resposta rápida e rasteira. Então, nós temos a mania de mitificar. E nós criamos para a gente uma imagem que não é real. E aí a gente fica querendo construir algo a partir do que a gente não tem. E aí vive, literalmente, uma dor imensa. Imensa. Que aí, às vezes, na brincadeira, e falando muito sério, quando se diz Jesus no templo entrou, jogou aquelas tabuleiros dos vendedores lá, tudo para cima. Ah, não, mas isso não foi bem assim. Quando Jesus chegou para a figueira, pobre coitada bichinha, fora da época de dar figo, e mesmo assim ele secou a bicha. Aí diz, não, mas tinha uma outra coisa. Quando ele disse a mulher que pediu a ele ajuda, só que ela não era judeia, ele disse que não ia ajudar, e ela colocou-se, e aí, dizendo a ele, né, que assim como os bichos, como os farelos que caem da mesa, ela poderia ali saciar-se, né, naquele dos farelos do que saía daquilo que ele trazia, que ele dizia, então ele parou para escutá-la. Aí diz, não, mas não é isso. É porque a gente não vai conseguir sair do lugar e a gente vai ficar sempre nessa situação enquanto nós ficarmos esperando ser esse elemento que está ali do lado de cá, iluminada. Sabe qual é a mão que o seu filho precisa para melhorar? Não é de Bezerra de Menezes, não é de Chico Xavier, é a sua. Sabe qual é o olhar que seu parceiro precisa para melhorar? Não é de Nossa Senhora, não é de Madre Teresa de Calcutá, é o seu olhar. E sabe quando você faz com que seu olhar tenha esse poder de libertar, que você liberta
não é a ele, mas a você. É preciso entender que não há essa iluminação se a gente não conseguir, se ajoelhar no chão. Se ajoelhar no chão, para tocar o outro. Porque às vezes quando a gente se ajoelha e a gente olha para cima, a gente descobre que a gente nunca levantou. E está ali do lado com alguém que a gente, por achar que era maior do que o que realmente é, sempre se comportou como alguém que nunca ali estava. Ali só julgava. Então, é necessário, porque isso que a gente vai chamar de amor, de vida, só se faz assim, na relação. Não tem vida sem relação. Nós fomos seres criados para viver assim, um abraçadinho um com o outro, um empurrando o outro, um dando um beijo no outro, um querendo arrancar o pescoço do outro. É nas relações que nós crescemos. Por quê? Porque a vida não é uma fórmula pronta. A vida não é nada perfeito, ela é perfectível. E o que é isso? É que perfeito é um ponto final, perfectível é algo que sempre pode ir melhorando, mudando, e indo adiante. É algo que não é como um elemento isolado, transformando o estar no ser. É algo que é um contínuo, que vai sempre mudando e se transformando. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil abraçar o outro. Fica mais fácil. Abraçar o outro não quer dizer concordar com tudo que ele faz, mas entender que a liberdade é um direito dele. E quando você cerceia a liberdade dele, a liberdade que você está cerceando é a sua. Por isso que amai o próximo como a ti mesmo. Se eu não me dou liberdade, eu não estou dando liberdade para o outro. Porque cada vez que eu cerceio o outro, é a mim que eu estou cerceando. Mas como assim? Sim, no momento que eu cobro do meu filho o que eu quero, eu estou cerceando a liberdade dele e eu estou me aprisionando. Porque em vez de perguntar a mim, por que não faço eu e não sou eu o que quero, eu quero que seja ele o que eu quero. O convite do amar o próximo como a si mesmo é esse convite simples para nós aprendermos que a vida nos convida a olharmos. Porque se nós não formos capazes de fazer isso, a gente não consegue fazer o que significa o sentido do Evangelho. Porque foi um homem que veio, e veio com toda essa impetuosidade, porque Jesus era impetuoso. E nós, às vezes, continuamos nessa comodidade, esperando a luz que vem de fora e vai tocar o meu coração. Eu estava pensando justamente nisso, porque quando eu falo no Evangelho, me vem dois momentos, Às vezes a gente chega aqui com muita dor. E já viu, enquanto dói, e dói muito, a gente não consegue estar pensando em outra coisa. O que a gente quer é um lenitivo para a dor. E como na minha fala, eu sei que há algumas agulhas colocadas com muito amor, e às vezes a dor é tão grande que as agulhas com muito amor amplifica tanto a dor, que em vez de permitir sentir o amor, sente o dissabor. E então, quando eu me olho nisso, eu digo assim, mas como? Mais uma vez, da mesma forma. Quando estou aqui a falar, lembre-se que há vários outros espíritos aqui a lhe ajudar. Basta que você lembre que você apenas está. Então, deixe de me ouvir e sintonize com a energia do que há aqui, que quer mudar. Mas você pode dizer, mas Fernando, eu não sou vidente. Oh, minha gente, será que você não consegue ver gente? Será que não dá para você ver quanta gente tem aqui com a gente? E que é tanta gente com a gente que nos convida
a deixar que essa energia de gente possa nos tocar. Porque às vezes é isso que lhe falta. Você veio hoje e não consegue vir na semana seguinte. Você começa a dieta hoje e não consegue fazer no dia seguinte. Então se nutra dessa energia de gente, em vez de ficar procurando a energia em que está além da gente. Mas é isso mesmo? É. Quando você estiver lá meio para baixo, que diz, vai lá fazer o quê? Você diz, eu vou lá, está com tanta gente que procura o que eu também estou procurando. Cada um do seu jeito, e eu do meu jeito. Às vezes eu não entendo o que estão falando, mas eu sei que ali, tanta gente procurando, aquele que disse que onde tiver 2 em meu nome ali estarei, possível que não esteja aonde tantos estão, lembrando dele como irmão. Jesus. Não olhe quem está aqui, seja eu hoje, ou alguém em qualquer outro lugar. Olhe como a imagem desse que diz que está no coração do homem. Se você não consegue ver em quem está aqui, olhe em quem está ao seu lado. Olhe em quem abriu aquele portão para você entrar. Olhe em quem você deixou em casa quando saiu que veio para aqui. Porque Jesus é essa energia maravilhosa que eu só consigo encontrar quando eu apenas sou capaz de flexibilizar o meu olhar. E aí ver através da imagem que em todo movimento que eu faço de acolher o outro, ali ele está. Então, quer encontrar Jesus? Se permita. Se permita ser mais flexível. Se permita olhar com mais candura, com mais ternura, aquele que ao seu lado está. Está doendo muito, ainda não consegue olhar? Ore. Ore, para que a oração vá lhe envolvendo e lhe distancie daquela sensação de estar. E lhe permita ver o que a vida lhe reserva, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque quem se escolhe é você. Escolha fazer a diferença. Escolha. Porque simplesmente você é que vai escolher o rumo que você quer dar. Se lembra quando Cristo esteve com a mulher adúltera? Que ele começa a rabiscar no chão, estavam todos prontos para apedrejá-la, e ele simplesmente diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos vão saindo um a um. Então, olhe você para você mesmo. Pergunte dentro de si mesmo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então perceba que está sendo você a atirar sobre você todas as pedras que você vê, lhe mantendo como está, sem conseguir abrir o coração e amar. Porque você fez ou está fazendo de uma experiência, de um momento, o elemento capaz de lhe enclausurar, de lhe manter naquela estrutura achando que nada mais pode dar certo, que nada mais pode ser perfeito, que nada mais pode lhe dar felicidade. Não precisa disso. É preciso que a gente libere essa energia que há em nosso coração, em nossos corações. Mas eu não consigo fazer muita coisa. Não tem problema não. Toda vez que batem na sua porta e pedem um caneco d'água, você briga, esperneia. Pelo menos dessa vez, briga e esperneia só dentro, sem botar para fora. Da próxima vez, se pergunte, por que você está esperneando e brigando? E mesmo assim abre e dá o copo d'água. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? É que nós temos que sair dessa visão mítica de um ser perfeito, de um ser iluminado, que vai fazer e acontecer. E a gente comece a entender que eu não posso fazer nada
acolá se eu não souber como aqui estar? É preciso que eu saiba como estou. Então se olhe, é a partir de você. Jesus, quando andou pela Galileia, veja só, olha quem era a figura. Ele podia ter escolhido um pessoal melhorzinho, não podia? Um que disse que daria a vida por ele, certo? Ele disse, olha, tu vai me negar 3 vezes, pelo menos. Então veja que raça ele escolheu. O outro diz, eu tenho que tocar, eu tenho que pegar, eu tenho que ver. Quanto contestava. Mas simplesmente, será que não tinha ninguém melhor naquela época? Tem uma coisa que eu acho legal, sabe o que é? É um ditado que diz assim, a fila anda. O que quer dizer a fila anda para mim? É que a vida tem seu fluxo. E ela vai continuando e seguindo. E ela não para porque alguém não entrou ou não saiu. Ela continua. Porque o fluxo da vida é o fluxo do aprendizado. E ele se faz de uma forma ou de outra. Então, Jesus foi lidando com o que ele encontrava no caminho. E aqueles que disseram sim, foram seguindo ele. Ele arrastou alguém pela gola da camisa? Não. As pessoas foram dizendo sim. E dizendo sim, foram seguindo. E aí o que eu estou trazendo é para que a gente se pergunte a seguinte coisa. O que é que eu estou seguindo, afinal? Qual é a trajetória que eu estou fazendo? Para que a gente possa entender que o que é ser espírito imortal, que é o que essa casa preza e prega como elemento maior daquilo que ela difunde nas suas oratórias. O que é ser isso? A primeira coisa é quando eu digo, eu sou espírito imortal, eu estou partindo do eu sou. Então, o que é que você está fazendo? Olha, porque amar o próximo como a ti mesmo perpassa pela necessidade de você se responder. Porque não é para mim, é para você que você precisa se responder. Quem é você? Quem sou? E quem sou, não precisa ficar naquela história, como é? Cheia de complexidade, eu sou um ser imortal, eu sou fruto disso, fruto daquilo. Não, apenas olhe para o espelho de casa de manhã cedo. Olhe ali, veja aquela imagem e tente ver o que é que ela evoca em você. E se lembra daquilo que eu comecei falando, né? Ser e estar. Aquilo que você vai ver, lembre que aquilo não é ser. Aquilo é estar, porque você pode se transformar. Quando nós estamos vivendo as nossas situações de dor, que nos sentimos acorrentados, presos às coisas, sem conseguir dar um outro impulso, dar um outro norte na nossa vida, quando estamos por vezes como que queimando nas chamas do inferno, porque a nossa sociedade ela foi montada assim. Ou você está dentro do modelo, ou você se sente no inferno, por não fazer parte do modelo. E se você não se sente, o que não falta é quem queira lhe colocar lá, para você sentir plenamente em que lugar está. E o pior, ou talvez o melhor, você deixa. Você deixa. Saiu de casa, cheio de energia, eu vou para o evangelho, trouxe meu filho, minha filha, se não trouxe materialmente, trouxe no pensamento, porque eu vou lá entrar em contato com energias, que eu quero que floreie a intimidade do meu lar. E você vem assim, todo nutrido. No meio do caminho, aparece uma criatura, lhe fecha de carro, você joga tudo isso no lixo. Começa a espraguejar o pobre coitado, começa a fazer coisas que não dá para dizer aqui, senão me botam para fora do ambiente, certo? Ou o contrário, você vinha direitinho, ninguém lhe fechou, mas aí, toca o telefone, lógico, você não é imprudente para atender telefone dirigindo, você tem viva voz, e aí atende lá no carro. O que foi? Aí alguém conta aquilo que a sua cunhada, o seu cunhado fez. Que é uma coisa boa, cunhado, cunhada, sogra, maravilha, né? E aí, pronto, perdeu o dia. Você começa a ficar com a cabeça fumegando. Ou seja, veja que nível de respeito você se dá. Permite
que qualquer coisa funcione como o botão da descarga e elimine tudo aquilo que você arrebanhou quando pensou em vir para cá. E agora, deixe com que seu cesto esteja repleto de tudo isso que está aí. Eu achava interessante, começou o dia bem, não sei o quê, aí saiu aquela notícia, né? Suspenderam a cassação de Dilma. Rapaz, teve gente que era um anjo e na hora virou capeta. De rabo, chifre e tudo. Isso é absurdo, isso... Pelo amor de Deus. Ou o contrário, outros que estavam e mudavam assim. Eu digo, como é que nós permitimos essa variabilidade por coisas tão pequenas? Sabe o que é isso? Falta de prioridade. Diga para você qual é a prioridade da sua vida. Qual é a prioridade que você quer dar? A essa prioridade você tem que dar exclusividade. Para quê? Para que você possa ter energia para ir resolvendo, ir fazendo, ir transformando e ir mudando. Porque essa vida, ela é feita só de flores? É sim, é feita de rosas. Só tem rosas. Só que toda rosa tem os seus espinhos. Então, a vida nos convida a abrir a mente para esse olhar. Porque amar o próximo como a si mesmo é nada mais, nada menos que esse convite. Deixe de se ver como está. Se veja, sim, como uma possibilidade ainda não cumprida. Então, quantas coisas em você a gente pode resgatar? Se lembra que eu citei a hipótese de alguém que aqui estava a ouvir, mas não conseguia se tocar ainda, porque a dor era muito intensa, aquela carapaça como a tartaruga fica, e aí ali dentro preso, e aí eu colocasse uma imagem aí, uma imagem que rememorasse a ele ou a ela um momento da sua infância. Um momento de criança. E um momento que foi bom. E ela talvez, então, com a música, ela começasse a ouvir, ou ele começasse a ouvir e deixasse o coração se abrir. Porque é isso. Só depende de você. É preciso que você permita. Porque se você não permitir, a casa mental é sua. Por isso Jesus, quando falou naquele momento com a adúltera, disse, mulher, vá e não peques mais. Porque de quem era a decisão de não pecar mais? Tinha que ser dela. E não dele impondo sobre ela. Olha, vá que eu lhe protegi agora com um papel filme e você não vai pecar mais. Ou quando ele pegou o outro que foi descido nas cordas, que estava numa cama aleijado, disse, levanta, pega a tua cama e vai. Por quê? Porque quem tem que digerir, quem tem que dar um norte para as nossas coisas, somos nós. E lógico, esse convite de ampliar tanto a consciência, sendo capaz de suplantar, certo, as correntes ou as chamas do inferno, ele é possível, mas a gente fica sempre colocando ele em um lugar enorme. Alguns ficam esperando ouvir o Papa Francisco, ficam esperando ouvir Chico de novo materializar e falar, ouvir Divaldo e qualquer outro grande ícone que a gente encontra em qualquer outra religião. Mas sabe onde é que eu acho que isso está? Quando você consegue sair daquela carapaça e conseguir enxergar que há coisas fantásticas, lindas, num simples sorriso, num simples olhar. Isso é que rompe aquele casco enorme. E isso que eu estou aí a mostrar, você vê em vários lugares. Você vê, basta que você queira olhar, que você queira enxergar. Então não precisa de nada iluminado, porque não tem nada que tenha mais luz do que aquele sorriso ou do que aquele outro. E a gente precisa aprender a valorizar o sorriso. As crianças têm tanto a nos ensinar. E quando eu estava preparando esse material, eu lembrei da minha filha, um dos momentos que eu estava brigando com ela. E às vezes a gente é tão ferrenho. E naquela hora eu me transportei da minha briga com ela para a minha briga comigo. Minha criança divina, querendo se fazer presente e se realizar. E eu, como aquele adulto impertinente, a limitá-la, a acorrentá-la, sem deixá-la ser quem ela é.
É preciso que nós saibamos respeitar a criança divina que há dentro de cada um de nós. Mas que diacho de criança divina é essa, Fernando? A criança. E a divina. O divino é o sagrado. Essa criança, essa energia maravilhosa que quando eu perguntei de novo, bom dia, vocês mobilizaram ela com uma rapidez e disseram, bom dia. Essa energia. Essa energia que está aí dentro. Essa energia que não quer calar. Essa energia que quer que você dê a ela a oportunidade de seus sonhos alimentar. Essa oportunidade que o Evangelho nos convida, nos chamando de despertar. O Cristo não queria seguidores, ele queria parceiros. Parceiros. O Cristo não queria nenhum pastor de ovelhas, sem nenhuma conotação aos evangélicos, não. Pastor como aquele que pastoreia os outros que dependem dele. Porque em uma das suas passagens, ele diz que volta, né, lá no juízo final, e aí coloca à sua direita os que estão com ele, e à sua esquerda os que não estão com ele. E quando ele começa a colocar à sua direita o porteiro, a menina que está ali no balcão vendendo lanche, certo? A varredora de rua, o menino que bateu uma carteira ali na esquina. Aí o nego diz, oxe, esse lugar é meu. Eu sou orador do Centro Espírita Harmonia. Ele diz, quando eu precisei de você, você me negou. Mas quando? Começa agora. Você não consegue olhar para esses pequeninos que à minha direita coloquei e ver neles amor. Você só vê o que lhe falta de sabor. Esse é o convite. É dessa forma que nós podemos, então, transformar e ver de forma diferente que o convite do amar o próximo como a si mesmo, ele está sempre centrado no si mesmo. Que está vendo que essa imagem toma toda a tela que o projetor consegue colocar? Se você não consegue despertar, é isso que você está fazendo. Fazendo desse momento agora, que é apenas um estar, ser o que é você. E aí você não consegue enxergar. A vida lhe chama a delimitar. Dê a isso um tamanho. Veja que sua vida é mais do que isso. Mas como? Lembre, você já passou por outras dores, por outros momentos, por outras dificuldades, e as superou. Sem crer em outras vidas, crendo nessa vida. Ah, mas não superei do jeito que eu queria. Nem tudo é do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa. Mas superou. Então, primeiro, aprenda a circunscrever as coisas para não deixar que ela tome o sentido do seu viver. Mas, Fernando, as coisas agora é que eu estou assim com aquela coisa de que eu tenho que fazer um trabalho no centro. E aí eu venho de segunda a sábado, não venho domingo porque está fechado. E aí eu começo a esquecer que nesse espaço escuro, que só olha quem tem olhos para ver, poderia estar aqui plantando coisas fantásticas, mas esquecendo os filhos, a família, os amigos. Aonde ser um espaço de integração, era um espaço de exclusão. Excluindo-me, me revestindo de um pseudo-religiosismo que simplesmente, se não se torna capaz de transformar o olhar e entender que fazemos em todo lugar onde a gente está e não apenas em cima do tablado quando a gente está a falar. Aí a gente começa a perceber que essa luz está nas mãos da gente, nas nossas mãos. E a pergunta é essa, já que agora, depois de tanto falar, você conseguiu se mexer um pouquinho, e aí já está, então, conseguindo olhar, ouvir, ou pelo menos respirar um pouquinho, a pergunta é essa, se lembra, muitos os chamados e poucos os escolhidos? O que é que você quer fazer com a energia que você veio aqui buscar? Porque essa energia está aí em você. Essa energia está um pouquinho maior agora, quando você vai se permitindo enxergar
e ver o que você quer fazer. Qual o fim que você quer dar a essa energia, para que você não fique à espera de um campo, mas sim consiga se perceber no campo aonde está. Porque se você veio aqui buscar alguma energia, ela tem alguma finalidade, né? Então, entenda que não há um campo aonde você vai buscar isso. Na realidade, o campo é onde você vive, onde você está. Você só não consegue ainda enxergar. Porque envolvido na sua agonia, você não consegue enxergar direito a luz do dia. Mas, Fernando, eu vejo o sol raiar, eu vejo depois ele se deitar, mas você não consegue ver a luz do dia que está em quem ao seu lado está, também com tanta dificuldade e agonia como você está, porque tenha certeza, ela não é só sua, ela é nossa companheira de cada dia, cada um com a sua, mas a vida vai além dessa dor, além dessa dificuldade, além desse dissabor. Então a vida lhe convida a entender que tudo aquilo que lhe enclausura é apenas um estado em que você se mantém, em que você se congelou, em que você não quer sair. Mas, Fernando, eu já tentei de várias formas, eu não consigo. Então, as várias formas talvez precise, não só da oração e de um ombro amigo, mas de um profissional que lhe atenda e ouça e lhe permita encontrar em você o que você ainda não consegue enxergar, porque nenhum profissional vai conseguir lhe dar aquilo que você não tenha. Ele só consegue lhe ajudar a enxergar aquilo que você ainda se nega a olhar. Eu falo dos terapeutas e dos psicólogos. E às vezes não vai adiantar. Você vai ter que abrir a boquinha e engolir uma pílulazinha para conseguir estabilizar a sua distonia psíquica. E aí permitir, então, você se dar uma chance de se olhar. Porque a esquizofrenia assim é. Não nos permitindo lidar com a luz do dia, como esse dia comum que nos possibilita a todos caminhar de maneira mais clara, arrumada, orientada. Mas sim, nos coloca tantas luzes do dia que a gente vive no outro dia, onde ninguém pode alcançar. Essa é a realidade de quem vive a psicopatia. Ele enxerga uma realidade que está completamente fora das outras realidades que os outros podem alcançar. E uma realidade que ele só consegue compartilhar consigo mesmo. Então, esse convite é para que a gente possa abrir os braços. Já pelo menos não está congelado. Já pelo menos eu estou me dando a chance de saber que às vezes eu vou precisar procurar. E a outra coisa, não há nenhum demérito dessas coisas precisar. Porque nós somos feitos dentro da estrutura de um corpo falível, finito. E às vezes temos, por exemplo, eu não tenho a ponta dos dedos. Não nasci assim, mas depois ficou. Tem coisas que com os cotocos que tenho eu não vou poder fazer. Eu vou ter que adaptar. A vida é esse convite, a despertar em você a sua capacidade adaptativa. Mas veja só, não é aquela adaptação para continuar sentadinho, cômodo, como se tudo estivesse perfeito. Porque graças a Deus isso é impossível. Dá um comichão no traseiro, você já não consegue ficar sentado, daqui a pouco você levanta, e é isso que é lindo. Porque Deus não nos deixou a possibilidade de não se levantar. Então, Deus nos convida sempre a perguntar a si mesmo, qual é a minha postura frente à vida e ao que ela me apresenta. Isso é aquele comichão que você não consegue mais ficar sentado, você vai ter que levantar de um jeito ou de outro. E que Deus nos convida a responder quais as ações que eu realizo para que o meu desejo de vida se realize, se concretize. Mas é isso? É, porque não é você que está esperando ele está esperando você, que diga para o que veio, diga o que quer fazer, porque ele é paciente, como todo amor, e espera, porque sabe que você tem seu tempo, e ele só fica sempre mandando sinais para lhe perguntar, e aí, está na hora de mudar o olhar, de fazer com que a vida ganhe um outro sentido. Eu acho que o sentido maior que ele nos convida é esse. É difícil, eu sei que é difícil.
você, em vez de ver a porta do centro como lugar de toda esta luz, você entender que toda essa luz, que pode tirar você da dor, que pode lhe levar a um outro status, que pode lhe acolher e lhe abraçar, essa luz simplesmente vem de você. Vem de você. É isso que eu acho fantástico naquele segundo Espiritismo. Porque para o Espiritismo não há salvação. Ninguém vai me salvar. Ninguém vai colocar-me no colo e carregar para outro lugar. Nem obsessor, muito menos mentor. Com tudo que eu interagir, estará tendo a intenção de me despertar, para que eu possa então entender que somos sempre muitos, todos a nos ajudar. E que não existe esse ser uno que não tem a sua dor. Dentro de todo ser uno, sempre há tanto uma coisa como a outra. Por quê? Porque a vida não é perfeita, ela é perfectível. E é essa dor, aquele comichão que eu falei, que vai dar no bumbum daqui a pouco, que faz você levantar, que é a dor, que faz com que o outro, então, passe para outra camada de expressão daquilo que ele achava que em pleno já era amor. Então, é esse elemento que nos chama com tanta luz o nosso amigo Francisco, a nos propor: Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. E por isso Chico dizia, se fora do Espiritismo não houver salvação, está difícil, porque é fora da caridade que não há salvação. Que caridade? Essa. De onde houver ódio, eu não saí dali falando e fuxicando. Oh, meu Deus, quantas vezes, às vezes chega um pouco para mim, porque eu não consigo ouvir muito, mas o povo adora chegar a você para contar um fuxico, do ódio, da mazela que o outro fez, e você, a rádio, bota o orelhão, ele diz, não, leve o amor. Diga, ô, minha filha, você já conversou com a sua coordenadora? Você já conversou com alguém para buscar resolver? Porque senão isso é fuxico, isso não muda nada. Então, amorosamente, chame ela para despertar. Aonde houver discórdia, que você leve o quê? União. Da mesma forma, quando o outro chega falando para você que a rádio fuxico, ela é perfeita, você diga, mas vinha cá, e o que foi que você fez para mudar isso? Então, que você entenda que onde houver erro, que você leve a verdade. Mas como? Simplesmente pergunte à pessoa o que é que a vida lhe convida a aprender com isso. A verdade única e simples é essa. Tudo que nos ocorre é uma oportunidade de aprendizado. Só acertamos através do erro. A gente erra, aprende, e aí aprende a não errar, pelo menos daquele jeito. Quando ele nos convida, aonde houver dúvida, que a gente leve a fé. A primeira é a que a gente está aqui lhe convidando. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tenha fé, que quando você tem fé e diz que quer fazer, você descobre em você uma força que antes você achava não haver. Tenha fé, porque é essa fé que foi capaz de fazer com que muitos se entregassem aos leões. Hoje o leão é só do imposto de renda. Mas hoje essa fé lhe convida que você seja capaz a se entregar a esse leão que há dentro de você. A esse leão que lhe coloca uma timidez, um medo, que é capaz de falar de novela, de futebol, de politicagem, de religião, mas não é capaz de falar de vida um com o outro, abrindo o coração. Não para fazer do outro um balde de lamúrias, mas para fazer do outro alguém com quem aprende e você aprende também. Então, ele nos chama para que nos tornemos instrumento da sua paz. E aí, então, ele nos mostra que onde há ofensas eu tenho que levar o perdão. Porque a oração é: perdoai as nossas ofensas à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aonde isso? Aquele que dorme e acorda contigo. Aquele que sai correndo dentro de casa, que é seu filho. Aquele que está envelhecendo e você às vezes impaciente já com ele, ele está ali. E você está ali para aprender com ele. Aonde ele vai lhe dizer que se houver desespero, leve a esperança. Ou seja, o velhinho não está ali do lado, né, um saco, todo dia ela lhe liga, cedinho, ou na hora mais imprópria, e você diz, sim mãe, sim pai, tem esperança, você vai ficar velho igual.
igualzinho. E vai sentir também a falta quando o outro fizer o mesmo com você. Porque se você faz na frente do seu, ele vai aprender e vai depois ter o prazer de novo lhe devolver. E ele vai dizer então que, havendo tristeza, você leve a alegria. Que alegria! Se a tristeza me corrói durante todo o dia, o problema não é a tristeza, é o que você vai fazer a partir dela. A tristeza lhe chama a reflexão. Não existe vida sem tristeza, porque da mesma maneira que existe a alegria, existe a tristeza. E a tristeza lhe leva a refletir sobre o que você está querendo, daquela luz do dia. E a tristeza que às vezes fez com que você aqui estivesse agora. Então, ela não é nada por si só, ela é mais um instrumento, mais uma ferramenta. Então, veja o que ela lhe convida. Quando você consegue ver ao que a tristeza lhe convida, isso deixa de ser tristeza, se torna alegria, a alegria do despertar, do valor que a vida tem. E ele nos dizia, então, havendo trevas, que você leve a luz. Aonde nós vamos encontrar essa luz? Vamos encontrar essa luz quando a gente procura mais consolar do que ser consolado. Porque enquanto a gente está querendo ser consolado, a gente não enxerga essa luz. A gente enxerga essa luz quando a gente procura mais compreender do que ser compreendido. E é justamente consolando mais do que querendo ser consolado, compreendendo mais do que querer ser compreendido, talvez esteja o tema desse evangelho de hoje. Amar que ser amado. Amar o próximo como a ti mesmo. E aí então nós possamos entender que é esse convite que nos diz que é assim que a gente recebe. Recebe o quê? O despertar lindo do perdão, que nós só podemos dar a nós mesmos. E aí nós conseguimos entender que o morrer não é morrer, é apenas nascer. Porque morremos e nascemos todos os dias, quando abrimos os olhinhos, ainda nesse corpo que a gente maltrata tanto. Mas que um dia que esse corpo não abrir os olhos do nosso espírito continuarão abertos. Porque a vida é vivida pelo espírito. E o corpo, uma ferramenta, um instrumento, que nos convida cada vez mais a entender que a vida é eterna. E essa vida eterna nos convida a então permitir que a luz de todos os que estão aqui possa nos iluminar, que a gente deixe de ficar procurando Chico, Joana, Bezerra, a gente veja naquele que está junto da gente, que está até no colo da gente. É um convite que a vida nos traz a olhar esse horizonte fantástico, a sair daqui e dar um destino à energia que você veio buscar, que ela está em você, fazendo com que então esse mundo que você vive possa se tornar melhor e fazendo com que você aprenda que essa é a forma de se conectar. Isso se chama orar. E aí então, nós possamos entender que a luz está em nós, e estando em nós, ela simplesmente ganha voz. E aí então, Jesus, que nos ensina a acolher a mão do outro, que nos ensina a colocar o outro no nosso ombro, que nos ensina simplesmente a não julgar, usando o fardo leve e o jugo suave. Ele nos convida a entender que fora da caridade não há salvação. E por isso, então, eu entendo que o nosso amigo Chicão se colocava como uma grande luz, aonde alguns só sabiam ou olhar um mito que não conseguirá alcançar, ou colocar a mão, o terço, sem fazer da própria vida uma oração. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Aprende a enxergar-te no espelho e ver em você também o Mestre que irradia a sua luz e lhe pergunta: estamos aqui e vamos fazer o quê?